Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Tem um midrash judaico. O que é midrash? É uma história, né? Não é uma verdade, é uma história, uma lenda que se conta, mas essa história contém uma verdade. Eu já contei aqui várias vezes esse midrash. O midrash diz assim que uma judia estava amassando barro com os pés, porque os escravos faziam o tijolo lá na terra do Egito, então eles estavam amassando o barro com o pé, e essa escrava judia estava grávida. Não tem direito trabalhista, não tem nada, é escravo, tem que obedecer e morrer trabalhando. E ela teve um aborto espontâneo, né? E esse aborto escorreu pelas suas pernas e foi até o barro, e ali ela amassou com o feto aquele barro e se fez um tijolo. Aí o midrash diz que veio um anjo, pegou esse tijolo e levou até a presença de Deus, né? E disse para Deus: o Senhor não está vendo aquele povo lá, né, sofrendo, né? Até quando vai deixar aquele povo? Bom, esse midrash quer explicar o quê? Explicar o tamanho que era o sofrimento daquele povo, que é uma cena terrível esta, né? O tamanho que era o sofrimento do povo de Israel ali na escravidão do Egito. Deus, dentro da sua pedagogia, né, do seu modo de agir, se silenciou por 400 anos, deixando o povo escravo. E agora ele vai chamar Moisés e manda Moisés. Existe uma tradição que diz até que Moisés era gago, né? Porque tem uma passagem que fala que Moisés fala para Deus assim: como que eu vou falar com o faraó se eu tenho a língua pesada, a boca pesada? Então alguns acham que ele era gago, né? Mas não sabemos, né? Mas enfim, né, mostra que Deus escolhe as pessoas, até mesmo com as suas debilidades, né, para ir ali e cumprir a missão que Deus quer. E Moisés vai, e nós conhecemos a história toda. Deus envia 10 pragas, o faraó acaba deixando o povo embora, e Deus abre o mar, o povo passa a pé enxuto pelo mar. Então esse povo vê os milagres patentes de Deus, vê a mão poderosa de Deus, tirando-os da escravidão, né, onde várias gerações tinham morrido ali e nunca conseguiam sair daquela escravidão. E este povo que viu os milagres de Deus, viu Deus abrir o mar, o povo passar a pé enxuto, e Deus matar nas águas do mar os cavalos e cavaleiros do faraó. O povo que viu tantos milagres é um povo que caminha no deserto murmurando, reclamando, pecando, duvidando de Deus, apesar de ter experimentado a libertação. E mesmo assim, na caminhada, aquele povo cabeça dura só reclamava. E o que Deus vai fazer com este povo? Deus vai confundir os seus caminhos, porque Moisés os libertou do Egito e eles estavam caminhando rumo à terra prometida. E Deus confunde os caminhos deles, de tanto eles murmurarem, reclamarem, duvidarem de Deus. Deus confunde os caminhos e eles ficam perambulando no deserto por 40 anos. Não conseguem chegar ao destino. Imagine você andar 40 anos, eu acredito que você atravesse o Oriente Médio, a Ásia, né? E aquele povo não conseguia chegar. E por que Deus confundiu os caminhos desse povo? Para que eles morressem no deserto. De tanto que eles murmuravam e duvidavam de Deus e reclamavam, Deus não permitiu que muitos e muitos dos que foram libertos lá da escravidão do Egito, que viram milagres, muitos deles não entrassem na terra permitida. Deus não permitiu que eles entrassem, né? E por isso confundiu os caminhos para que aquela geração toda morresse no deserto. Alguns entraram, mas muitos morreram no deserto, nesses 40 anos de caminhada, né? E claro, foram nascendo outros, né? Uma outra geração foi nascendo, e essa geração entrou, né, na terra prometida.
Quando eu estava preparando essa homilia, né, eu pensei assim, bom, parece que acontece no mundo hoje, né, desde a Revolução Francesa, o século XX, agora no início do século XXI, parece que Deus confundiu os caminhos da humanidade, né, e a humanidade não consegue mais olhar e saber o caminho da terra prometida. Quando eu falo terra prometida, o céu, o paraíso, né? A humanidade não consegue mais caminhar para o céu, para o paraíso. Parece que Deus confundiu os caminhos. E por que isso? Porque o homem desse século XX, século XXI, ele confia nas suas forças, né? Nos seus projetos, nos seus planos, e lutam, né? Talvez até entre aspas, querendo o bem-estar do ser humano, mas eles se divorciaram de Deus, da fé, não querem mais dialogar com Deus e nem pensam mais, o homem moderno, no seu destino eterno, né? No céu, no paraíso. E muitos, até mesmo dentro da igreja, né, acham que precisam lutar muito para que o paraíso seja aqui na terra, um paraíso terrestre, que aqui vai ser o paraíso, né? No sentido de uma sociedade perfeita, né? Não no sentido de que vamos viver para sempre aqui na terra, mas no sentido que lutamos para que a sociedade seja perfeita, né? E isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque este mundo é um vale de lágrimas. Este mundo é formado pelos seres humanos, que é cheio de miséria, cheio de pecado. A ideia de paraíso que nós temos, de céu, né, é um lugar onde não tem pecado, onde vivem os puros, os santos, onde a doença não existe mais, onde a velhice não existe mais, a fome, a sede, as dores, e não existe principalmente a morte. Então essa revelação do paraíso que nós conhecemos em Jesus Cristo não tem nada a ver com a vida na terra, no sentido de que aqui viveremos eternamente e seremos uma sociedade perfeita. Não seremos. É claro que Jesus veio trazer o reino, né, o seu reino aqui neste mundo, mas a plenitude desse reino não é neste mundo. Nós vislumbramos, né, temos uns lampejos do reino eterno, quando aqui já convertidos começamos a viver o cristianismo, né? Perdoando o inimigo, amando o próximo, não julgando, né? Fazendo bem, ou seja, aqui nós já vislumbramos o paraíso, mas tudo isso misturado com um punhado de miséria que nós temos, e que com a morte que nos apresenta, que então é muito diferente do paraíso do céu, né? Mas um homem moderno, né, parece que a luta dele é apenas para este mundo. Devemos lutar sim para este mundo, mas nunca perder de vista que não somos filhos deste mundo. Então muitos estão com seus caminhos, como Deus fez lá com o povo de Israel, os seus caminhos confundidos, sabe? Estão perambulando neste mundo, até mesmo pessoas dentro da igreja, perambulando neste mundo, buscando felicidade, aquela ânsia de felicidade, de bem-estar apenas para este mundo. E como o Senhor confundiu os caminhos, eles não conseguem enxergar que a chegada, aquela faixa de chegada, é o céu, não conseguem enxergar, só conseguem enxergar a vida da matéria, né? Então fazem de tudo, né, para que a chegada seja aqui e somente aqui. Neste mundo, não estou desprezando, esse mundo é obra da criação de Deus e temos que lutar para ter uma sociedade cada vez melhor, mas achar que aqui vai ser o paraíso, né, um lugar sem defeitos, né, isso é impossível, não vai acontecer. E agora nos remete ao evangelho de hoje, né, onde Jesus nos chama à conversão e põe brasa na nossa cabeça. Jesus conta uma parábola aqui nesse evangelho, né? Que o homem tinha lá suas terras e já fazia 3 anos que ele ia lá na terra, naquele campo, que tinha uma figueira plantada lá, uma árvore, e ele ia lá colher figos. Ele nunca encontrava figos, né? A árvore não produzia fruto, né? E aí ele manda arrancar a árvore,
E ele ainda diz assim: por que ela está aqui inutilizando essa terra? Ocupando espaço, sendo que fruto ela não dá. Aí o homem que cuida ali da terra falou: não, Senhor, eu vou cavar em volta, eu vou jogar adubo, ano que vem o Senhor volta, e se ela não tiver dado fruto, então o Senhor corta, mas dá um tempo ainda. Esse evangelho, essa parábola nos mostra a paciência de Deus, a misericórdia com Deus para comigo, para com você, para com a humanidade, o Senhor que todo ano vem, nos chama a conversão, todo ano vem colher frutos de vida eterna. Se eu não julgo, se eu amo o próximo, se eu perdoo o inimigo, o Senhor vem colher frutos na nossa vida. Talvez o Senhor tenha encontrado muitos frutos na sua vida e por isso Ele precise de você ainda aqui neste mundo para que dê ainda alguns frutos. Talvez o Senhor não encontrou nenhum, mas cheio de misericórdia, Ele está tendo paciência, nos dando mais uma quaresma, mais um tempo de igreja. Para quê? Para cavar em volta, adubar e quem sabe passemos a dar frutos. O que é cavar em volta? O que é adubar? Como que adubamos a nossa alma, a nossa vida? Com a palavra de Deus, com os sacramentos, com a Santa Missa, com a Virgem Maria, com os ensinamentos da igreja, dos santos, com a obediência a Deus e a sua igreja. É assim que adubamos, porque por nós mesmos, ninguém aqui consegue dar fruto de vida eterna, fruto de que é um cristão. Ninguém consegue ter atitudes de Jesus Cristo por suas forças, eu e nem você. Por isso é necessário a vida da graça, é a graça de Deus, que nós ganhamos como? Pelos sacramentos, pela participação na igreja de Jesus Cristo. E aí o Senhor vai nos fortalecendo e passa a produzir esses frutos em nós. Então o Senhor, cheio de misericórdia, está nos dando tempo, mas um dia Ele virá, se estamos dando fruto e já foi o tempo de dar os frutos, o Senhor dará um basta nessa árvore, e outros que não dão fruto e não querem dar fruto, o Senhor também vai cortá-la. E quando eu digo cortar, nem penso tanto assim em morrer, porque as pessoas falam assim: porque então é muito pecador, então vai morrer. No começo do evangelho vão falar isso para Jesus, aquelas pessoas que caiu lá o andaime sobre elas, a torre sobre elas, elas morreram. E os outros lá que Pilatos mandou matar e misturou o sangue com o sangue das carnes oferecido aos ídolos. E aí Jesus vai chamar a atenção deles e falar: peraí, vocês acham que essas pessoas que morreram deste modo, de um modo trágico, são mais pecadores do que os outros? Não são, não. Não é essa a pedagogia de Deus, porque às vezes a gente tem medo, se eu não servir a Deus vai acontecer uma desgraça na nossa vida, na minha vida, vai acontecer uma desgraça na minha vida. Meus irmãos, a graça e a desgraça vem na vida de santo e pecador, para todo mundo. Eu não conheço santo que teve vida calma, pelo contrário, morreram com doenças tristes, com perseguições, com martírios. Então, se eu sou santo e eu não sou, pode acontecer de tudo, pode acontecer a calmaria, como pode acontecer a tempestade. Mas qual que é a diferença, padre? A diferença é que quem é de fé passa pela tempestade e encontra um sentido nela, um sentido no sofrimento. Quem não tem fé só encontra desespero, não tem explicação. Mas quem tem fé encontra um sentido, que o Senhor é o Senhor da história, que se eu estou passando por um sofrimento, eu estou na cruz junto com Jesus Cristo, estou crucificado com Ele, então não estou sozinho. Eu encontro um sentido. O que acontecer aqui na minha vida, que entre aspas pode parecer mal, ruim, péssimo, uma desgraça mesmo na minha vida, e eu sei que não é a palavra definitiva para mim, porque existe uma vida eterna, existe um céu, existe um paraíso.
para onde eu estou caminhando e todos estão. Então eu encontro um sentido diferente no sofrimento. As pessoas que têm fé. Mas quando eu olho essa passagem, Jesus falando assim que arranca, né, ali do terreno, porque ela está inutilizando o terreno, eu lembro de outras passagens da Bíblia, né? Por exemplo, do livro do Apocalipse, né, onde o autor do Apocalipse fala assim: antes você fosse frio ou quente, mas como você é morno, eu vou te vomitar. Ou seja, não serve para o reino, eu vou te vomitar. Outra passagem do Sermão da Montanha, em Mateus, onde Jesus fala assim: se o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se eu sou sal, né, cristão, e eu perco o sabor, ou seja, eu não dou mais frutos, eu não sirvo para a igreja, eu não sirvo para aquela terra, para aquele campo que é a igreja, eu só sirvo para ser jogado fora. Não é palavra minha, não, é a palavra de Jesus Cristo. Se o sal perde o sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Outra passagem, São Paulo fala assim: Deus entrega alguns a Satanás. Quando eu falava essa passagem aqui na paróquia, algumas pessoas ficavam horrorizadas, escandalizadas, né? Mas como que Deus pode nos entregar ao demônio, né? Mas é só mudar o ditado aí que a gente entende bem essa palavra. São Paulo, na linguagem dele, está falando aquele ditado popular que nós conhecemos: se não é pelo amor, é pela dor. É isso que Paulo está dizendo. Então, o Senhor vem, cava, aduba, dá os sacramentos, dá missas, dá a vida de comunidade, dá a sua palavra, a sua igreja, e mesmo assim eu não dou fruto. Na pedagogia de Deus, no modo de Deus fazer história, né, Deus faz assim: bom, no amor ele não quis, então eu vou entregá-lo a Satanás, eu vou entregá-lo ao mundo, como o filho pródigo que vai embora da casa do pai, e quando ele vai embora, ele come lavagem dos porcos. Então Deus muitas vezes faz isso, nos rejeita, nos vomita, nos joga fora do campo, da igreja. Para quê? Para que a gente se lambuze lá no mundo. E aí, como a passagem do filho pródigo, a gente pensa assim: quando estivermos no mundo, na casa de meu pai, tem muitos empregados que têm pão em fartura, e eu aqui comendo lavagem. Ou seja, a minha vida de igreja era diferente, a minha caminhada, por mais que tivesse dificuldade a caminhada no deserto, eu tinha irmãos, eu tinha uma igreja que rezava comigo, que perdoava meus pecados, uma palavra que me fortalecia. Agora no mundo o que eu tenho? Só lavagem. Então Deus rejeita sim, não pensem que Deus não rejeita. Se estamos na igreja e não damos frutos anos após ano, não consigo perdoar ninguém, não consigo estender a mão para ninguém, nada do que Jesus ensina eu consigo fazer, não por falta da graça, porque Ele nos dá a graça, mas porque eu decidi ser mau e eu não quero me converter e pronto. Então, se anos após anos eu estou ali inutilizando o terreno, o Senhor diz: corta, joga para o demônio, vamos ver se pelo menos lá ele se arrepende. Mas uma coisa é certa: Deus não nos rejeita para sempre. Até o final da nossa vida, Ele dá oportunidades de voltar. Não é para sempre essa rejeição de Deus, porque enquanto estivermos respirando aqui neste mundo, há a possibilidade da conversão, né? Então, a hora que tivermos a atitude ali do evangelho do filho pródigo, né? Vou me levantar, irei até o meu pai e direi: pequei contra o céu e contra ti. Quando tivermos essa disponibilidade de nos arrepender, levantar, sair daquela vida ali, entregue ao pecado, ao demônio, e voltar para a casa do Pai, o Pai recebe. Por isso, irmãos, que esse evangelho possa nos ajudar a fazer um exame de consciência também nesse tempo quaresmal, né? O Senhor está vindo todo ano na minha vida e na sua vida. Talvez o Senhor, eu acredito, conheço muitos de vocês,
o Senhor tem encontrado muitos frutos de vida eterna na vida de vocês, e por isso o Senhor ainda quer continuar, contar com que você continue dando frutos aqui nessa terra, porque muitas pessoas precisam dos seus frutos. Outros estão há tanto tempo aqui nesse campo, ou seja, na igreja, né, nesse terreno, na igreja santa de Jesus Cristo, e não dão fruto nenhum, e o Senhor está tendo paciência, cavando, adubando, dando a palavra, dando o sacramento, ano após ano, dando várias quaresmas, várias semanas santas, né? Então o Senhor está usando de misericórdia, se não sairmos deste mundo ainda, porque o Senhor está usando de paciência e de misericórdia conosco. Então que essa passagem nos ajuda a olhar para Jesus Cristo, né? E pedir a Ele: Senhor, não confunda os meus caminhos aqui neste mundo, que eu nunca, Senhor, deixe de olhar a chegada que é o paraíso, né? Porque quando eu olhar para mim, olhar para o mundo apenas, as realizações deste mundo, eu ficarei confundido e irei perambular aqui nessa terra e não terei mais o olhar para a eternidade. Não confunda os meus caminhos, Senhor, não deixe isso acontecer, né? Que eu caminhe sempre neste mundo rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diocese em Evangelização.